E nesse último conceito do nosso curso, vamos falar sobre Clean Code, ou código limpo. E começando citando uma frase do Robert Martin, mais conhecido como Uncle Bob, que escreveu o livro de Clean Code: um código ruim pode funcionar, mas um código que não está limpo pode acabar com uma empresa de desenvolvimento. Mas o que significa Clean Code? Clean Code é você escrever seu código pensando no você do futuro, que terá que dar uma manutenção, ou mesmo nos seus colegas de trabalho, e não pensar só na máquina, só em rodar mais rápido, ou atingir aí o menor número de código possível, linhas de código, etc. É pensar no seu time e em você. Então, ou seja, seu código deve ser de fácil entendimento para humanos. Então vamos falar de algumas boas práticas do Clean Code para tornar seu código mais legível e organizado. Não vou falar de todos porque realmente existe um livro enorme, inteiro, sobre isso, e eu não vou resumir um livro todo, mas vamos falar de variáveis, funções, objetos e classes, pelo menos para você poder começar a utilizar aí o Clean Code nas suas aplicações. Vamos começar falando de variáveis e como nomeá-las. O nome de uma variável tem que dar contexto para ela e indicar para que ela serve. Não é bom escrever uma variável como tipo var c igual a 0. Ou então var tempo igual a 15. Esses nomes não me indicam nada e não diz para que serve uma variável. Mas se eu fizer, por exemplo, var chamadas realizadas para API 0. Ou então var tempo para aguardar respostas igual a 15. Isso já faz muito mais sentido para o contexto da nossa aplicação e para quem for ler depois. E deve ser apenas isso, apenas dar contexto no nome, indicar o que faz, mas sem adicionar informações relevantes, como por exemplo, o tipo do valor que a variável guarda e sem encurtar palavras. Como por exemplo aqui eu não poderia fazer temp para aguarde resp int, que seria o tipo da variável. Isso daqui não me diz nada, isso aqui é uma prática muito ruim. E se atente também ao uso do camel case, onde se começa com minúsculo e cada palavra na sequência a gente começa com maiúsculo. Então não pode escrever tudo em minúsculo, nem tudo em maiúsculo, a não ser para constantes. Quando você for criar uma constante, é muito normal e é uma convenção você utilizar tudo maiúsculo e também separar por underline. Então conste, por exemplo, chamadas realizadas para API, poderia ser chamadas realizadas para API igual a 0. É que no caso de uma constante, isso aqui não poderia ser sobrescrito nem reatribuído, não ia servir de nada, mas aqui, só para demonstrar que uma constante poderia ser criada assim. Então só para ficar aqui mais fácil, para a gente entender ruim, o que é ruim e o que é bom. Então nós temos aqui 3 formas boas de se escrever e 3 formas ruins. Isso aqui para nossas variáveis. Então você pode anotar se você quiser. E agora para funções, que nós temos aqui. Quanto às funções e ao nome delas, nós podemos seguir a mesma regra das variáveis. Tem que indicar o que faz, mas uma função deve fazer apenas uma coisa, realizar apenas uma atividade. Vou ter aqui uma function, o que ela faz aqui? Atualiza usuário local, recebe um ID aqui de usuário. Ela faz uma chamada HTTP aqui, vamos dizer aqui que tem um http.get. Então digamos que eu tenho aqui a minha URL, aqui vou passar um parâmetro da query, que o ID vai ser o meu ID, e aqui no resultado, no ponto .den, eu vou pegar aqui os dados do usuário que eu retornei, e aqui depois eu vou chamar this.usuário, que vai estar em algum lugar do meu escopo, que vai ser aqui dados do usuário. Então ela vai receber os dados do usuário aqui. A ideia aqui então é buscar os dados do usuário para atualizar os dados locais dele. Porém essa função faz duas coisas. Primeiro que ela busca no banco os dados e depois a mesma função atribui ao usuário. Como poderíamos escrever essa função de uma forma que obedeça o Clean Code? Devemos separar as duas ações. Poderemos, por exemplo, utilizar o async await. Então eu poderia ter aqui uma function, Então vou colocar só aqui ruim, para a gente poder deixar aqui. Então eu poderia ter uma async
function atualiza usuário local, que aqui eu tenho o ID do usuário que eu vou receber, que eu dou um return await http.get, então aqui a minha URL, aqui ID igual e mais ID. E aqui abaixo eu tenho o meu this.usuário, que ele vai fazer, ele vai só receber aqui o meu atualiza usuário local, passando então o ID dele. Que no caso esse ID pode estar em algum lugar ou não. Vamos passar um aqui, para fingir que eu tenho um ID já. Deixa eu só juntar aqui nessa mesma linha, para ficar mais perto. Porém agora, essa função não me faz mais sentido com esse nome, porque ela não atualiza mais o usuário, só busca o usuário. Então nós podemos mudar o nome dele aqui, para, por exemplo, busca usuário por ID. Pronto, com isso nós temos uma função separada, com o nome mais conciso. Ele dá um return await aqui, então o resultado desse HTTP, o que já saiu no resultado já é atribuído para o meu usuário. Viu que com o mesmo número de linhas, eu tive um resultado muito melhor aqui, muito mais legível. Então aqui seria algo bom. Uma outra coisa para as funções é evitar uma lista grande de argumentos. O ideal é ter apenas um argumento. 2 argumentos é até ok, é aceitável, mais do que isso já é considerado ruim. Então ao invés de soltar todos os argumentos na declaração da função, passe um objeto contendo todos eles, algo como, por exemplo, aqui, this.usuário vai receber aqui um atualiza usuário local. E aqui eu vou passar então um objeto, que eu vou ter o meu nome, Gabriel, a minha idade, 28, aqui meu telefone, que vai ser 11 99 99 99 999, e aqui, por exemplo, endereço de casa, dessa forma aqui. E tudo bem, a lista na hora de chamar, ela está sendo um pouco grande, mas o importante é na declaração da função, porque aqui na hora que eu receber, por exemplo, um atualiza dados locais com, pode ser body, pode ser usuário, dessa forma, eu posso simplesmente dentro dela fazer, por exemplo, usuário.nome, usuário.telefone, dessa forma aqui. Então é muito mais fácil do que eu ter vários argumentos poluindo aqui a minha declaração da função e dentro recebendo tudo separado. Até porque aqui o usuário.nome está pertinente ao usuário. Se eu tivesse só declarado um nome, aqui um telefone, se eu precisar declarar uma outra variável aqui dentro como nome ou telefone, eu teria que ter, por exemplo, um nome alternativo ou um nome modificado. Isso atrapalharia um pouco a legibilidade, deixaria um pouco mais confuso aqui. Então eu posso simplesmente utilizar dessa forma aqui. E também lembre-se de sempre criar um comentário dizendo o que uma função ou uma variável faz. Por isso, utilizar o comentário de bloco para escrever o que faz, o que recebe por parâmetro e também o que retorna. Por exemplo, nessa nossa função aqui, que está sendo declarada, eu poderia usar um comentário de bloco que é barra, asterisco, asterisco, barra. E aqui eu posso criar então atualiza o usuário local a partir dos dados recebidos por argumento. E aqui eu posso ter até meu params. Se eu passar params assim, usuário, e eu posso colocar a descrição desse params do usuário. Então aqui, dados do usuário. Opa. Aqui não aparece tão legal quando eu faço isso no comentário de bloco, mas se você utilizar, por exemplo, um VS Code, algum outro editor de código, quando você declara uma função e você tem esse código de bloco em cima, quando você precisar chamar essa função em algum outro lugar e você der um hover, você colocar seu mouse em cima, né, que sempre aparece lá comentado o que cada função faz, o método, não sei o que. Quando você der um over e se tiver um comentário de bloco, o que vai aparecer no pop-upzinho lá, que vai aparecer no tooltip, é justamente a declaração e os parâmetros que ela recebe. Então vai ficar muito mais fácil, muito mais legível. Quem pegar esse código de alguma outra página, de algum outro arquivo, vai conseguir olhar e saber o que ele está fazendo de uma forma muito mais fácil. Então agora sobre objetos, esse foi sobre funções, então objetos.
Uma indicação importante é não deixar o usuário, né, no usuário no caso, não o usuário final, mas sim as pessoas que estão utilizando o seu código, não deixar elas utilizarem as propriedades diretamente. Sendo assim, nós criamos getters e setters para retornar e alterar propriedades. Como por exemplo, eu tenho aqui uma function, vamos ver, criar usuário, que vai receber aqui um nome. E essa function que ela faz? Ela seta this.nome com nome, porém, ao invés de deixar aqui o usuário setar diretamente, a gente deixa essa propriedade privada, ele não pode mexer. O que a gente faz? A gente cria então um get nome, que aqui vai ser uma função que só dá um this.nome, só retorna o nome dele aqui, e um set nome, que aqui recebe um nome, né? E o que ele vai fazer é atribuir this.nome com o nome que foi recebido. E o que eu dou aqui é um return de getNome e setNome. Então, com isso, se eu der, por exemplo, const Gabriel é igual aqui a cria usuário dessa forma, passando Gabriel. Se eu tentar acessar Gabriel.nome, eu não consigo porque ele não foi retornado no objeto aqui. Mas se eu quiser utilizar um getNome, a função getNome e um setNome, eu consigo. Eu não vou fazer aqui, não vou rodar aqui porque vai dar erro, né? Porque tem muita coisa quebrada. Como eu estou só escrevendo para demonstração, não tem problema. Então aqui, por exemplo, se eu criar usuário, const meu usuário vai ser igual aqui criar usuário, passando Gabriel dessa forma. Pronto, se eu chamar meu usuário, pode ver que eu só tenho um getNome e um setNome. Se eu tentar acessar nome, só o nome direto aqui, undefined, mais meu usuário ponto get nome. Se eu executar, aí sim eu tenho o meu nome aqui. E agora finalmente sobre classes. A primeira dica é usar classes da forma que escrevemos no S6, já que temos suporte em todos os browsers modernos, então não tem por que a gente utilizar mais funções construtoras e outras soluções. Use sempre que possível classes da forma mais moderna de se escrever. Outra dica é criar um chain dos seus métodos para deixar seu código menos verboso e melhorar a legibilidade. E é algo bem simples de fazer e tem muitas bibliotecas como jQuery e Lodash que fazem isso no seu próprio código, que é simplesmente retornar um this nos métodos que você quer habilitar o chaining. Então vamos criar aqui um utilitário, digamos. Eu tenho aqui uma class, então class utilitários, dessa forma, que o que ela faz aqui, então, eu tenho um construtor, que dentro seta this.texto em uma string vazia. Agora a gente vai criar uns métodos aqui. O primeiro método que eu quero criar vai ser aqui um getTexto, né? Então, o que ele faz aqui é só retornar o this.texto, nada demais. E agora aqui um setTexto que recebe meu texto aqui e seta this.texto com o texto recebido. Eu dou um return de this, eu retorno o próprio contexto meu aqui dessa função. Deixa eu só mudar para S6 aqui para parar de upar alguns errinhos bobos. Agora aqui depois eu tenho maiúsculo, que o que ele faz aqui é só... vamos fazer assim. S6, né? Então, vamos fazer dessa forma. Que o que ele faz é só transformar o meu this.texto em uppercase. Então, this.texto.toUpperCase. E dou um return de this novamente. E aqui o que eu faço agora é reverter. Então, reverter, que vai ser aqui uma função que o que ele faz é reverter essa minha string. Então, this.texto vai receber aqui this.texto.split
Eu vou dar um split em cada caractere. Ponto reverse, para reverter o meu array, que vai com o split ele cria um array. Ponto join, eu dou um join em cada caractere meu. E depois eu dou um return de this novamente. Agora aqui, o que eu vou fazer vai ser criar uma const underline utilitários, que vai ser igual a new utilitários, dessa forma. E aqui, com isso, o que eu poderia fazer? Eu poderia ter um let aqui, underline utilitários. Opa, desculpa, tem que passar aqui. Então, texto, né? Utilitários.set. Texto, como Gabriel. E aqui eu consigo dar um chain, então, reverter. E aqui um ponto maiúsculo. E depois um ponto getTexto. Assim, isso aqui funcionaria numa boa. Então eu vou testar agora novamente aqui no nosso console, só para ficar mais fácil. Vou dar F12. Pronto, aqui é set texto, não set text. Só ver se está tudo certo, maiúsculo e tal. Pronto, agora eu tenho meu texto aqui. Ó, pode ver que ele inverteu meu nome e deixou maiúsculo. Então o que eu fiz? Eu consigo retornar o próprio contexto da minha classe, que eu estou criando, que objeto que eu estou criando, porque com isso, retornando o próprio contexto, eu consigo dar um ponto e usar mais um outro método. Só que com isso, é claro, eu tenho que deixar aqui uma variável, no caso uma propriedade aqui da minha classe, para poder manipular ela e poder retornar ela depois. Então com isso eu consigo criar facilmente um utilitário aqui, como por exemplo o jQuery faz de dar um chain nos métodos dele. Com isso nós temos o código onde é fácil você utilizar os métodos numa sequência e depois obter um resultado. Pense que sem o chain teríamos que em cada linha chamar um método diferente para manipular o texto. E é isso que eu tenho para falar para você sobre o Clean Code e como melhorar o seu código. Procure estudar o livro de Clean Code, leia ele, é uma leitura essencial para quem é desenvolvedor e que vai te ajudar muito. Uma última dica é usar, por exemplo, um linter de código como o JSLint. Se eu colocar aqui então jslint.com, nós temos linters de código que disponibiliza já regras prontas para o seu código de como ele deve ser, de como ele deve seguir. E ele dispara erros apontando onde seu código fugiu do padrão. Então essa foi a nossa aula sobre Clean Code.